Então vamos abrir a palavra do Senhor em Marcos capítulo 3. Vamos ler alguns textos aqui de Marcos. Marcos 3, versículo 7. Marcos 3, 7. E versículo 9. Vamos ler alguns textos de Marcos. Marcos 3, 7 diz assim: E retirou-se Jesus com os seus discípulos para o mar. E retirou-se Jesus com seus discípulos para o mar. E versículo 9. E ele disse aos seus discípulos que tivesse sempre pronto um barquinho junto dele, por causa da multidão, para que o não oprimisse. Agora, Marcos 4, 35, vira a página, Marcos 4, 35. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para outra banda. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com eles outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas contra o barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo, sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo: Mestre, não se dá que pereçamos? Não te preocupas que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento, e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. Último texto, Marcos 6, 45. Marcos 6, 45. E logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para a outra banda, a Betsaida, enquanto ele despedia as multidões. E tendo-os despedido, foi ao monte a orar, e sobrevindo à tarde estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo que se fatigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da quarta vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar-lhes adiante. Mas quando eles o viram andar sobre o mar, cuidaram que era um fantasma, e deram grandes gritos, porque todos o viam e perturbaram-se. Mas logo falou com eles e disse-lhes: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento se aquietou, e entre si ficaram muito assombrados e maravilhados. Amém, queridos? Esse texto vai falar para nós uma realidade, que Jesus, ele foi chamado de Jesus o Galileu, porque a região que ele mais permaneceu no seu ministério público foi na região da Galileia, em torno do mar da Galileia. Jesus, ele teve um ministério público de 3 anos e meio, e nesses 3 anos e meio, ele estava o tempo todo ali ministrando, e as 3 cidades que ele mais fez milagres, que ele mais curou, que ele mais manifestou a vontade do Pai, que ele mais entregou as parábolas, ele disse lá em Mateus 11, 20 a 24, que era Corazim, Betsaida e Cafarnaum. Cidades que estavam em torno ali do mar da Galileia. O lago de Genezaré é um lago, mas era chamado de mar da Galileia, porque era um lago muito grande, na onde desembocava o Jordão. E nós vemos que pelo menos a metade dos seus discípulos, eles eram pescadores. 6 dos seus discípulos moravam em Betsaida, que é aonde desembocava o Jordão. E logo quando desembocava o Jordão, era um local que era a vila do peixe, a casa do peixe. E quem morava lá? Morava Pedro, Simão Pedro e André, Tiago, João, Filipe, e também o seu amigo que ele chamou, Natanael, que depois o Senhor deu o nome de Bartolomeu. Então, pelo menos 6 dos apóstolos eram pescadores. Moravam ali em Betsaida. E Jesus, ele operou os seus milagres, os seus feitos, a sua graça,
a maioria dos milagres, dos feitos, foram ali em torno do mar da Galileia. E eu quero falar que dentro dessa realidade, Jesus ele falou para os discípulos para sempre ter um barquinho. Sempre ter um barquinho pronto. Porque ele estava sempre atravessando o lago de um canto para o outro, de um lugar para o outro. Então sempre um barquinho. Quando a multidão estava à beira-mar e começava a oprimir, ele tinha um barquinho. E eu quero falar sobre essa comparação. Porque tudo que o Senhor fez, ele fez trazendo sim para nós o exemplo, mas ele fez também para trazer para nós um sentido espiritual. E por 2 vezes aqui no livro de Marcos fala que os discípulos no barco com Jesus entraram num temporal, num vento que lhes era contrário. Amados, eu quero falar para você que o barquinho representa as nossas vidas. Esse mar representa a condição que você vive. E esse vento contrário representa a batalha que nós travamos contra o vento. Nós travamos uma batalha contra um vento que é contrário. Mesmo com Jesus no barco, o vento quase afundou o barco. Mesmo com Jesus no barco, os discípulos que eram exímios pescadores quase morreram. Então eles foram açoitados. Alguns textos falam que eles foram açoitados pelas ondas. Outros textos falam que eles entraram em desespero. Outros textos falam que eles começaram a entrar em pânico, em pavor. Outros textos eles começaram a reclamar: o Senhor não vai fazer nada. E fala aqui que nesse momento aqueles discípulos perderam até a esperança, perderam até a fé, porque eles estavam vivendo uma circunstância terrível. O mar estava agitado pelos ventos. E eu quero falar para você que tem muitas pessoas que vivem realidades assim. Nós temos circunstâncias assim. Nós temos lutas dessa maneira. Nós temos o nosso barquinho, que é a minha vida, que é a tua vida. E esse barquinho muitas vezes tem sido açoitado, intimidado pelas lutas, pelos problemas, por dificuldades, por situações embaraçosas, por situações que a gente não queria estar vivendo. Tem muitas pessoas aqui que passam lutas e você não consegue sair dessas lutas. E você fala: mas Deus, eu sou teu servo, Deus, eu te sirvo. Mas mesmo ele servindo Jesus, diz a palavra que uma vez Jesus estava dentro do barco, e mesmo assim o barco estava sendo açoitado, estava sendo conduzido por um temporal de vento. A outra vez Jesus estava dando direção para eles, e Jesus veio andando por sobre o mar e entrou no barco. E eu quero falar para você que esse vento contrário, ele tem uma representação também de algo. A palavra contrário ali no grego é a palavra que fala sobre enantios. E enantios significa oposto, contrário, mas significa também aquele que se opõe como um adversário, como um oponente hostil. O enantios aqui, o vento contrário, de Marcos 6,48. A tradução ali do grego, ele traz tanta vida para o contrário, que como se esse vento fosse uma pessoa, um oponente, um adversário. E eu quero falar para você que nós temos um adversário. Nós temos uma batalha que nós travamos. Nós temos um adversário que nos odeia. Nós temos um adversário que a palavra chama ele do principal nome de Satanás. E Satanás, a palavra no aramaico, significa o opositor, aquele que se opõe, aquele que é contrário aos propósitos, à vontade de Deus. Nós temos um adversário que quer roubar, matar e destruir. Nós temos um adversário que quer trazer toda sorte de dor, toda sorte de flagelo, toda sorte de opressão, toda sorte de enfermidade, toda sorte de calamidade. Nós temos um adversário que foi lançado na terra com os seus anjos, que peleja contra nós. Nós temos nesse mundo invisível uma batalha que é travada,
Que o Senhor fala, Efésios 6,12, que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças da maldade nos lugares celestiais. Presta atenção, existe nesse mundo invisível uma força maligna, que tem uma estratégia de lutar contra você, contra a minha vida, contra a minha casa, contra a minha família, contra as finanças, contra a saúde, contra a felicidade, contra os sonhos de Deus, contra os propósitos de Deus. Existe uma força da maldade que luta, e a palavra fala que a nossa luta é contra esse exército organizado. E esse exército organizado, ele luta contra nós e nós lutamos contra ele. Mas o problema é que muitas vezes nós estamos nessa luta com esse inimigo invisível, esse inimigo que vem camuflado. E nós muitas vezes sofremos o ataque como o vento contrário. Porque o vento, você não vê o vento, mas o vento, ele faz uma pressão, ele faz uma força, e o barco quase afundava. E o barco quase pereceu por 2 vezes. E o adversário, ele faz uma pressão, mesmo você sendo um homem de Deus, uma mulher de Deus, você frequentando a igreja, há um vento que se levanta contra a tua vida. Mas nessa noite o Senhor falava que Ele vai mudar circunstâncias que estão sendo sofridas por ataques do inimigo. Porque tem muitas coisas que nós sofremos, que é um ataque espiritual, que é um ataque maligno, que não é uma coisa natural, aleatória, uma coisa que você está vivendo apenas porque vivemos num mundo mal, caído. Não, eu não falo que tudo é o diabo, mas eu quero falar para você que muitas coisas é o diabo. Tem situações, tem lutas que é 100% inimigo. Ele cria o cenário, ele faz a maldade, e ele trabalha contra a tua vida, contra a minha vida, ele trabalha contra a humanidade. E tem algumas coisas que não é o diabo, mas ele aproveita, ele é um aproveitador, ele é um oportunista. E como oportunista, ele se aproveita das fragilidades. Ele se aproveita dos nossos erros, das nossas falhas. Eu quero falar para você que Deus nessa noite tem um exército em prontidão para fazer grandes batalhas nesse lugar. Eu quero falar para você que tem situações que a gente, às vezes, como intercessores, e às vezes orando com pessoas, a gente nem comenta, nem fala, porque hoje nós somos uma igreja que tem medo até do inimigo até hoje. Quando o nosso inimigo já foi vencido. O nosso adversário, o Senhor já colocou debaixo dos nossos pés. Ele já foi despojado, ele já foi vencido, ele já foi enfraquecido e derrotado lá na cruz do Calvário. Mas ele continua sendo um oponente, ele continua sendo um adversário. Ele continua trabalhando contra a minha vida, contra a tua vida, de forma silenciosa e de forma que você não vê. É por isso que muitas vezes o vento estava quase derrubando aqueles homens, porque eles não souberam nem de onde veio o vento. Foi ventos que vieram de noite, foram ventos que vieram às madrugadas, a 4ª vigília da noite, como diz, depois das 3 da manhã, uma tempestade sem lua, sem estrelas. O inimigo, ele anda na escuridão. E a palavra fala que quando Jesus ele veio para uma realidade de um povo lá na Galileia que estava vivendo tudo isso. Lá em Isaías 9, eu quero falar o que foi profetizado para Jesus. Isaías 9, versículo 1 e 2 diz assim: mas para a terra que estava aflita, a terra que estava aflita, não continuará na obscuridade. Deus nos primeiros tempos tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. E o povo que vivia na região e na sombra da morte
resplandeceu-lhes a luz. Jesus chegou no lugar da obscuridade, da aflição. E o povo que vivia em trevas viu uma grande luz. E o povo que habitava na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Porque o vencedor chegou na Galileia. E é por isso que fala que ali na Galileia todos foram curados, todos foram libertos, todos foram amados. É o local onde ele se revelou, porque esse povo estava aflito. Era a parte norte de Israel que estava aflita, na obscuridade. Era o povo que mais estava sofrendo nos tempos de Jesus. Mas Jesus, ele veio para aqueles que sofrem. Ele veio para aqueles que estão padecendo. Ele veio para aqueles que estão chorando. E ele vai resplandecer a luz nas trevas, porque o príncipe das trevas tem caminhado na escuridão para matar, roubar e destruir. Mas tem um Deus que quer mudar a minha vida, mudar a tua vida. Ele quer resplandecer a luz na tua casa, resplandecer a luz na onde estava a morte, na onde estava o desespero, na onde estava a depressão, na onde estava a situação impossível, na onde estava a situação que não mudava nunca. A luz vai resplandecer, porque Jesus está aqui nesta noite, como ele estava na região da Galileia. E o que ele fez no mar da Galileia, ele vai fazer hoje na tua vida, para abençoar a tua casa, para abençoar a tua vida. O teu barquinho vai navegar em paz, porque aquele que acalma o vento e aquieta o mar está aqui nessa noite. Amém, queridos? Glória a Deus, aleluia. Quero que você puder abrir a Bíblia comigo em Efésios capítulo 4, Efésios 4, versículo 25. Efésios 4, versículo 25. Quem achou, diga amém. Efésios 4, 25 fala assim: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir, ajudar ao necessitado. Não saia da sua boca nenhuma palavra baixa, nenhuma palavra podre, mas sim unicamente o que for boa para edificação, conforme a necessidade. E assim transmita graça aos que ouvem. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, cólera e ira, e gritaria, e blasfêmias, bem toda sorte de malícia. Queridos, esse texto vai falar para nós deixarmos a mentira, deixarmos o furto, deixarmos a ira, deixarmos a gritaria, deixarmos a maledicência, deixarmos tudo aquilo que é pecado. E no centro desse texto fala, por quê? Para não dar lugar ao diabo. O apóstolo Paulo está escrevendo isso, sabe para quem? Para a igreja. Presta atenção, para a igreja. Eu quero falar que o inimigo, ele pega as minhas falhas e usa elas contra mim mesmo. Tem um texto da palavra lá em Gênesis, quando vai falar que Deus formou o homem do pó da terra. Gênesis 2:7, Deus formou um boneco de barro, o homem do pó da terra. Mas o homem não morreria, não adoeceria. Ele recebeu o sopro de Deus e se tornou perfeito, se tornou santo. E se o homem comesse da árvore da vida, ele entraria num estado glorificado. E teria um corpo incorruptível. Um corpo glorioso. E as duas árvores estavam no meio do jardim, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E o homem transgrediu, o homem pecou. E quando ele pecou, a sua natureza mudou. E ele passou a adoecer e caminhava a partir daquele dia para a morte. Ele morreu. Ele morreu
porque morte significa separação. Ele ficou separado de Deus e também teve uma trajetória da sua vida terrena ser conduzida para a morte. Um corpo corruptível, um corpo agora que estava envenenado pelo pecado, pelo veneno da serpente. E a maldição que Deus trouxe para Adão, em Gênesis 3,19, ele falou: com o suor do teu rosto você vai comer todos os teus dias, e você é pó, e em pó você tornará. O homem não ia virar pó, porque o homem não ia morrer. O homem passou a herdar a morte. A morte é fruto do pecado. É o salário do pecado, que é a morte. Então, quando o Senhor fala que o homem ia voltar para o pó, em pó ele ia tornar a terra, ele estava falando da natureza agora que tinha sido danificada, natureza caída de Adão, que se tornou a natureza caída de toda a sua descendência. Por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, e a morte passou a todos os homens. Por isso todos pecaram, e todos têm o pecado original dentro da sua natureza. Sabe qual que foi a maldição da serpente? Gênesis 3, versículo 14, a maldição da serpente foi essa: maldita és mais do que todos os animais que foram criados, rastejarás sobre o seu ventre, e comerás, se alimentarás do pó da terra. Presta atenção, queridos. A antiga serpente não é uma ilustração, não é uma alegoria, não. A palavra em Apocalipse 12, 19 vai falar, quando o apóstolo João está tendo uma visão e conversando direto com o Senhor, e fala ali do dragão, da antiga serpente, Satanás, o diabo, e os seus anjos foram lançados para a terra. Apocalipse 12, 9, quer dizer, a antiga serpente, Satanás, o diabo, é a mesma pessoa. É a mesma pessoa. Então Satanás, a partir do momento da queda do homem, ele ia se alimentar, sabe do quê? Da natureza caída do homem. Ele ia se alimentar do pó da terra. E o homem agora era pó. O homem não se tornaria pó. O homem agora era pó. O Senhor estava trazendo esse pó como uma identificação do pecado agora na carne do homem. E cada vez que o homem está expressando o pecado, ele está soltando pó. Ele está liberando o pó que agora ele é. O pecado habita em nós, e cada vez que nós manifestamos o pecado, nós estamos liberando pó. Mas a serpente, que é Satanás, o diabo, ele se alimenta do pó. É por isso que fala: quem mentia, não minta mais. Quem roubava, não roube mais. Irai-vos, não pequeis. E fala: só sai da tua boca o que for para edificação. Vigia com os teus lábios. Toda sorte de malícia seja tirado. Gritaria, blasfêmias. Tudo isso nem se nomeie no vosso meio. Por quê? Para não dar lugar, para não dar espaço, para não fortalecer o diabo. O que eu quero falar para você hoje, para você entender o mundo espiritual? Quando nós pecamos, nós fortalecemos um anjo caído, exatamente na categoria daquele pecado. Por exemplo, se eu estou mentindo, eu estou fortalecendo os espíritos caídos de mentira, que eles estão, sabe, nos ares. Eles estão nos ares. Então os principados da mentira, as autoridades da mentira, do mal, são fortalecidas quando eu minto. Se eu estou enganando, roubando alguém, eu estou fortalecendo o principado do furto, da corrupção. Dou um exemplo simples. Se a gente, uma coisa básica que muitos hoje têm acesso, a pornografia. Pornografia que é uma das sortes de imoralidade.
quando nós estamos caindo nisso, nós estamos fortalecendo os principados que atuam na prostituição, no adultério, na pedofilia. Então eu quero falar para você, quando fala não deis lugar ao diabo, está falando para a igreja. Porque o inimigo, ele se alimenta do pó da terra. Ele se alimenta daquele pó da natureza caída que nós expressamos. É por isso que Deus nos chamou para a santidade. Eu quero que você entenda que Satanás, como oportunista, cada vez que nós estamos expressando pecado, manifestando pecado, nós estamos alimentando aquela atuação e aproximando aquela entidade. E fortalecendo os ares dos demônios que atuam naquela área. Mas isso é invisível, meus irmãos. Isso a gente não vê, não sabe. Por isso que Deus, Ele nos chama à santidade. Ele nos chama a ter uma vida de santidade, uma vida de quebrantamento, uma vida de arrependimento. Porque quando nós estamos, tendo uma vida de arrependimento, nós estamos dizendo, para Satanás: você não tem mais legalidade na minha vida. Você não pode mais agir na minha vida. Porque quando você se arrepende e confessa, o sangue de Jesus te purifica no mundo espiritual de todo o pecado. Te limpa de todo o pecado, não tem mais acusação. Mas se você vive na prática do pecado, a prática do pecado fortalece o teu adversário, que luta e recebe subsídio para lutar contra você mesmo. Eu estou falando por quê, queridos? Porque Deus, Ele quer hoje te dar ferramentas. Deus, Ele vai mudar realidades de pessoas que estão passando lutas espirituais. E você vai ver a tua circunstância que não mudava, mudando hoje. Eu falei: Deus, eu vou pregar isso? O Senhor falou: vai pregar. Falei: Deus, eu só prego isso se o Senhor fizer. Ele falou: vou fazer. E na hora do louvor eu vi um homem de fogo enorme aqui no altar. E eu via vários anjos em redor dessa igreja. Você que está nos assistindo, tem anjos ao redor da tua vida. E Deus vai liberar o exército para trazer libertação de circunstâncias, de embates que você está vivendo. Mas eu quero que você preste atenção num texto de 1 Pedro 5, 8 e 9. Eu vou só citar, mas 1 Pedro 5, 8 e 9 fala assim: sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, o vosso adversário, ele anda em derredor, rugindo, bramando como leão, buscando alguém para tragar. Resista-o firmes na fé. Resista a ele na fé. Então eu quero de novo trazer para vocês, o vento é contrário. E o contrário aqui está falando no grego de opositor, de oponente hostil. Satanás no aramaico também é o adversário, o opositor. E aqui de novo está falando que o diabo é o adversário de vocês. É o adversário da igreja. É o meu adversário. Pastor, não fala não que eu fico com medo. Não fico com medo não. Ele está de redor. Mas o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem. Mais são os que estão conosco. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 16, 20. O Deus da paz esmaga Satanás debaixo dos nossos pés. Mas fala aqui de 3 realidades que nós precisamos ter para o diabo não arrancar pedaço, para esse devorador, como um leão tentando morder, tentando unhar, tentando arrancar pedaços. E fala de 3 coisas que nós temos que fazer. Primeiro, sede sóbrios. Sede sóbrios. A sobriedade aqui está falando de você ser uma pessoa serena, uma pessoa tranquila, uma pessoa
controlada. Mas por que ele começou a nos instruir, o apóstolo Pedro, em sede sóbrios? Porque sabe onde o diabo ganha terreno nas nossas vidas? Quando a gente dá vazão para a mente, dá vazão para as emoções. Sabe quando você deixa o sentimento te levar? Te levar para mais alto grau de histeria, ou de nervosismo, ou de depressão. Quando você deixa o sentimento te conduzir tua boca, as tuas emoções, a tua vontade. E quando fala sede sóbrio, está falando, não perca o controle. Não perca o controle, sede sóbrio, controle. Controle o que você pensa, controle o que você sente. Segura aí. Porque os pensamentos negativos, eles vêm. Os pensamentos da maldade, eles vêm. Os sentimentos que estão fora da vontade de Deus, eles vêm. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Quer dizer, aqui pode vir um turbilhão, mas eu preciso ser sóbrio. Eu preciso controlar. Porque a ira fala de uma emoção intensa que nós temos. Mas para ser protegido do diabo, adversário teu, adversário meu, nós temos que ter o quê? Controle. Controle. Vem aquele turbilhão dentro de mim para irar. Mas eu tenho dentro de mim também um Deus poderoso que habita em mim. Eu tenho uma palavra que me rege. Eu tenho uma verdade que é meu escudo para apagar todos os dardos inflamados do maligno. E quando vem na minha mente pensamentos que não são de Deus, a palavra também vem. O Espírito Santo também fala. E eu, na minha sobriedade, eu falo, sai pensamento negativo. Sai sentimento negativo. Eu vou ser sóbrio. Eu vou segurar a corda. Na força de quem? Do Espírito Santo de Deus. Nos parâmetros de quem? Da palavra de Deus. Ser sóbrio e vigilantes. Aqui é outra característica. Vigilantes é você estar atento o tempo todo. Você tem que estar atento o tempo todo para um adversário que você não vê. Presta atenção, queridos. Você está tão acostumado às vezes de pecar e de dar lugar para o diabo, que você nem vê que o diabo se aproxima quando você peca. Você está tão acostumado a xingar, gritarias, palavrões, que você nem percebe que o diabo chega perto de você e fica rindo nessas horas. Mas a palavra fala assim, ó, sede sóbrios e vigilantes. A palavra vigilantes é estar atento, é estar com os olhos abertos, é enxergar o mundo espiritual, é estar posicionado, vendo uma realidade que não pode se ver. Eu tenho um adversário ao meu derredor. Eu tenho uma luta que eu travo a cada dia, e eu preciso ter os olhos abertos, estar vigilante, vigilante, vigilante. Veio um sentimento estranho, vigilante. Veio uma tentação, vigilante. A oração do Pai Nosso: não nos deixe cair nas tentações, mas livrai-nos do mal. Esse mal também, a tradução correta é maligno. Livrai-nos do maligno. Então, vigilante é entender que existe um mal, que é um mal encarnado, que é um maligno, que ele vai me tentar. Mas quando ele me tentar, eu vou estar atento a falar, isso não é meu não. Essa situação não é de Deus não. Essa opressão não é de Deus não. Sede sóbrios e vigilantes. E depois fala no final: resistam, 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 resistam na fé. Eu quero falar para você, quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, Ele empoderou os discípulos, através da autoridade do nome dEle. Marcos 16, 17 e 18, Jesus ele fala que nós teríamos no nome de Jesus,
autoridade para grandes coisas. Ele fala: esses sinais seguirão os que creem. Marcos 16, 17. Em meu nome, qual que é a primeira coisa que tem que fazer com o nome de Jesus? Quem lembra? Em meu nome, expulsarão demônios. Em meu nome falarão novas línguas. Então os dons que a gente vai receber é depois. Em meu nome, se tomarem alguma coisa mortífera, não nos fará dano nenhum. Livramentos. Nós temos livramentos no nome de Jesus. Em meu nome imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Curas no nome de Jesus. Mas a prioridade do nome de Jesus é para expulsar o adversário. Em meu nome vocês vão ver algo acontecendo, um sinal acontecendo. Vocês vão expulsar os demônios invisíveis, não só o que manifesta em pessoas, mas os demônios invisíveis que estão ao derredor, jogando flechas de fogo, para levar você para o pecado, para levar você a cair nessas tentações, nessas armadilhas. Mas você não deve nada para o diabo. Você foi comprado por um alto preço. E nós somos devedores da pessoa do Senhor Jesus. A ninguém devais coisa alguma no seu amor. Nós temos uma dívida de amor. Eu não tenho que dar nada para o diabo. Eu não tenho que dar nada para o diabo. Eu tenho que bater a porta na cara do diabo. Eu tenho que expulsar o diabo. Porque o que Jesus fez? A palavra fala que ele pegou e repreendeu o vento. E diz a palavra que o vento aquietou a sua fúria. Ele repreendeu o vento. Ele entrou no barco e o vento cessou a sua fúria. Quando fala que Jesus ele repreendeu o vento, fala que ele falou asperamente, ele falou com autoridade, ele falou com firmeza, ele falou com intensidade. Ele brigou com o vento. Ah, pastor, mas tudo é de Deus, o vento é de Deus, né? O céu é de Deus, a natureza é de Deus. Então por que ele brigou com o vento? A palavra fala que ele repreendeu o vento. Não fala que ele falou com o vento, ele repreendeu o vento. Ele chegou e foi duro com o vento. Falou: vento, aquiete-te. Fica quieto, vento. A tua voz, a tua manobra, o teu intento, as tuas ondas, o movimento que você está fazendo contra os meus filhos, eu estou repreendendo agora. E Jesus depois entrou no barco e falou: por que vocês são tão tímidos? Faço o mesmo. Repreendo o vento. Em meu nome os sinais seguirão os que creem. Em meu nome vocês agora expulsarão os demônios. Queridos, eu quero que você entenda uma coisa. Tem crente que aproxima demônio, porque vive na prática do pecado. Tem gente que dorme abraçado com o inimigo, porque você não abre dos pecados que são os teus pecadinhos de estimação. Tem cristão que não segura nada. Eu sou sincero, pastor, eu falo o que eu penso. Eu sou sincero, eu falo o que eu acho. Eu tenho discernimento, é por isso que eu olho, não gostei, eu desço a boca. Nem conheço a pessoa, mas já desço a boca, porque tem discernimento. Você não tem discernimento. Você é uma pessoa maledicente, maldosa. Porque a palavra fala: a ninguém falei mal um do outro. Só sai da tua boca o que vai transmitir edificação e dar graça para aqueles que te ouvem. E quando nós fazemos isso, nós estamos dando alimento para a serpente. E a serpente, ficando gorda e forte, ela vai se levantar contra você.
Ela vai se levantar contra a cidade onde você está, contra a família onde você mora, contra a igreja onde você congrega. Mas quando também você se torna um homem, uma mulher buscando santidade, você abençoa a cidade onde você mora, a família onde você congrega, a igreja onde você está. Quando você busca santidade, os anjos do Senhor estão ao teu redor, criando atmosfera e mudando o ambiente. E você está fazendo a serpente morrer de fome, de inanição. O diabo tem que morrer de fome. Nós temos que bater a porta na cara do diabo. Nós temos que não dar nada para o diabo. Ele não merece nada teu, não merece nada teu. Mas para isso, querido, eu quero falar para você hoje. O Senhor está chamando uma igreja para andar no temor. Deus, Ele vai trazer libertações hoje. Ele vai desatar hoje. Mas Ele está falando para você. Ele vai desatar. A geração ali que Ele serviu na Galileia, foram todos livres. Mas Ele falou, essa geração vai ficar pior. Porque eu estou expulsando. E eles não estão enchendo a casa. Eu estou libertando e eles não estão trazendo a minha santidade para dentro deles. O inimigo vai ver a casa vazia e vai voltar 7 vezes mais. Amados, eu quero que você entenda, Deus o tempo todo quer trazer libertação. Mas se você não encher a casa da palavra, da vida, da santidade, do quebrantamento, do temor, do arrependimento, volta a enfermidade, volta problema, volta a onda, volta vento, volta a tempestade. Deus vai fazer algo hoje e você vai sustentar o que Ele fizer. Deus vai fazer libertações grandes hoje e você vai sustentar o que Ele fizer. E eu quero que você se coloque em pé no nome de Jesus. O vento é contrário. O vento, o espírito é contrário. O pneuma, o vento era chamado de pneuma. O pneuma é contrário, é o opositor. Mas a força que eu tenho, ela é uma força indestrutível. O Jesus que habita em mim na pessoa do Espírito Santo. Ele é o Criador dos céus, da terra, do mar e tudo quanto neles há. O Criador do universo habita em você. Ele é um ser santo que está te chamando para a santidade. Querido, eu quero que você entenda que sem arrependimento não tem perdão. Sem confissão não tem perdão. Você precisa ter uma vida de quebrantamento, porque nós, vira e mexe, vamos errar. Mas se nós entendemos o mundo espiritual, se eu entendo que o meu pecado fere o coração do meu Senhor, se eu entendo que o meu pecado alimenta a serpente que vai guerrear contra mim mesmo, eu vou ser mais rápido para me arrepender do que eu fui para pecar. Você tem que ser mais rápido para se arrepender do que você foi para pecar. Feche os seus olhos. Os anjos do Senhor estão postos nessa noite. E tem muitas áreas da tua vida que era uma prisão. Tem muitas ondas, muitas lutas que eram espirituais. Não tenha medo. O Senhor que repreende o vento e que nos deu autoridade para repreender, Ele está aqui neste lugar. O Jesus que se levantou e ponhou aqueles barcos na calmaria, na bonança, na tranquilidade, Ele vai levar muitas situações para esse lugar de equilíbrio, de restauração. Ele vai levar muitas situações que você estava vivendo para um lugar de restauração. Porque o Senhor está com a mão erguida aqui hoje para fazer um milagre de libertação na sua vida.
quero que você apresente para o Senhor quais são as áreas da tua vida que estão tumultuadas. Quais são as tuas áreas que estão assim, o mar está agitado. Fala, essa área o mar está agitado na minha vida. Essa área parece que eu não saio do lugar. Nós vamos guerrear hoje. Porque se for um ataque, se for uma prisão, se for uma atuação maligna, você vai ver a mudança que vai acontecer a partir de hoje. Pai, eu quero, Senhor amado, nesse momento pedir que o teu exército de anjos, Senhor amado, estejam todos postos. Pai, o Senhor falou, Deus amado, que ia trazer libertações, ó Deus amado, em áreas que as pessoas achavam que eram normais, em áreas que elas achavam até mesmo que eram, ó Deus, hábitos familiares, que elas achavam até mesmo, Senhor, que era uma situação, ó Deus, que elas tinham que viver. Deus, mas eu quero agora ordenar, meu Senhor, a toda atuação maligna, que saia agora. Sai do teu filho, sai da tua filha, sai dessa igreja, sai agora dos casamentos, sai das finanças, sai da saúde. Todo espírito que trazia intimidação, que trazia depressão, que trazia enfermidade, vai saindo agora no nome de Jesus. Essa vida que estava cativa, Senhor, no medo, Deus, que estava cativa no medo, que esse medo saia, espírito de medo saia. Essa vida que estava cativa, Senhor, com esse pensamento, Pai, que não conseguia frear, que não conseguia ser limpo, que não conseguia ter uma mente sã, uma mente saudável, uma mente pura. Todo esse ataque na mente sai agora no nome de Jesus. Se você puder, levanta as suas mãos. Deus mostrava que algemas iam ser quebradas, e Deus falava, eu vou desatar, eu vou soltar vidas. Deus está soltando vidas. Vai ter inúmeros testemunhos de vidas que vão experimentar mudanças, porque aquilo que era espiritual na tua vida, os demônios estão batendo em retirada. O exército do céu, o capitão dos exércitos da igreja, o capitão do exército de Israel, está guerreando em teu favor. Jeová Sabaote, o Senhor dos exércitos, o grande El Shaddai, o que pisou na cabeça da serpente, Ele está guerreando em teu favor. Por isso, enfermidade espiritual saia, incredulidade saia, opressão saia, ataque nos filhos saiam, toda artimanha do diabo saia, toda armadilha que o teu filho estava preso, se livre agora, se livre agora. Que os ventos cessem, ventos cessem, ventos cessem, e que haja bonança, que haja bonança, que haja tranquilidade, que haja libertação, que haja mudança. O barco vai andar em águas seguras, o barco vai experimentar uma libertação, uma liberdade, porque o Jesus da Bíblia está te libertando nessa noite. Deus, eu quero expulsar todos os demônios que estão atuando, Deus, nessa igreja. Eu quero expulsar todos os demônios que estão atuando nessa família. Eu quero expulsar todos os demônios que estão atuando na mente dessa mulher, na mente desse homem. Eu ordeno agora, saiam, 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 saiam agora, no nome poderoso de Jesus, no nome poderoso de Jesus, no nome poderoso de Jesus. Que haja libertação, libertação dos cativos, libertação dos cativos. Se você, querido, deseja ser empoderado, capacitado pelo Espírito Santo, para não dar mais alimento para o diabo, tem um manto que Deus me mostra, como um grande lençol branco, e o Senhor fala que o temor do Senhor vai descer
Sobre aqueles que desejarem, o temor do Senhor vai descer. O espírito do temor do Senhor vai descer. Meu Deus, eu oro agora que o teu temor desça. Que o teu temor desça, Senhor. Que o teu povo seja sóbrio. Que o teu povo sejam sóbrios. Que eles sejam vigilantes. Que eles estejam com os olhos abertos. Que o teu povo esteja resistindo o inimigo, vendo, Deus, o que é o inimigo. Que o teu povo possa, Senhor amado, viver uma vida diferente. Oh glórias, oh glórias. Pai, tem anjos enormes, ó Deus, tocando pessoas. Tem anjos enormes tocando pessoas. Tem corações, ó Deus, que estão sendo mudados. Pessoas, ó Pai, estão crendo nessa palavra. Não porque Deus é uma palavra convincente, mas porque o Senhor está tocando no teu filho, para ele mudar de vida, para ele mudar de atitude, para ele mudar a maneira de pensar. E o teu filho vai mudar a maneira de pensar hoje, porque o temor do Senhor está descendo neste lugar. Deus, eu te louvo, Senhor, eu te louvo, Senhor, eu te louvo. Vamos adorar o Senhor, queridos, vamos adorar o Senhor. Deus é maravilhoso. Aleluia. Que você possa viver uma vida vitoriosa. Que você possa discernir o que está lutando contra você. Que você possa usar o nome de Jesus para mandar o mal embora, seja de qualquer tipo: opressão, enfermidade, tristeza, pecado, tentação. Não tenha medo de dar nome para isso não, e falar: espírito de inveja saia, espírito de depressão saia, espírito de enfermidade saia. Não peça por favor não. Faça como Jesus. Ele frangiu a testa e repreendeu o vento. Use a autoridade e expulse o que é contra você. No nome de Jesus, você já é vencedor. Você está atrás daquele que venceu todas as coisas. E Ele deu o nome dele para você, de graça. E os demônios, diz a palavra que eles tremem diante do nome de Jesus. Eles têm medo. O diabo crê no nome de Deus e estremece. Se você achava que você tinha medo do diabo, eu quero falar para você: o diabo que tem medo daquele que habita em você. Você, se abrir a boca, se falar Jesus, o diabo treme. Se você falar em nome de Jesus, não tem opressão que vai ficar, porque esse nome faz tudo por você. Amém? Estenda as mãos, queridos, vou dar a bênção final. Pai, que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, esse amor imenso do Pai que nos deu tudo de graça, e a comunhão, a amizade, a liderança da pessoa maravilhosa do Espírito Santo, que nos conduz a uma vida de santidade. Leve o teu povo a não dar mais território, não dar mais lugar, não dar mais espaço para o inimigo, e cada vez mais esse povo venha dar espaço, venha dar lugar ao Espírito Santo a fazer tudo aquilo que o Senhor tem preparado para esse tempo e para essa geração. Nós vamos abrir as portas do céu e vamos, ó Deus, destruir as portas do inferno. Nós vamos, Senhor amado, chamar os anjos e expulsar os demônios. E o povo, Senhor amado, que tem essa autoridade, diga agora amém. Que Deus abençoe. Deus te deu uma semana de vitória, uma semana de batalha, mas os ventos todos vão cessar no nome de Jesus.